Espero que vocês estejam com um pouquinho de saudade. Há 2 semanas que eu não gravo um vídeo, mas eu quero dizer a vocês que eu não gravei por um motivo simples. Eu estava lendo um livro que me aprisionou. O nome do livro é O Enigma do Oito. Se vocês quiserem ler, tiverem tempo, são quase 700 páginas, mas é apaixonante e prende a gente. E fala de história, de matemática, de religião, de filosofia. Fala de religião, as mais diversas religiões, as mais diversas crendices, os mais diversos misticismos. Falam de mito. É interessante. Mas hoje nós voltamos aqui para cumprir algumas promessas, porque nós deixamos uma perguntinha no último vídeo e vamos tentar resolvê-la agora. Para quem não viu o último vídeo, no último vídeo nós falamos de frações com dobraduras de papel, quer dizer, pegava um papel, dobrava o papel e obtinha uma fração meio. E nós chegamos até a fração 1/8, que foi representada desse jeito. Ó, tá vendo? Foi dobrado o papel desse jeito. E aqui nós apresentamos uma técnica para dobrar o papel em 7 partes, que era fazer isso assim, ó, né? Utilizando o 8º, e trazer aqui até a sétima dobra, e aí o papel ficava dividido em 7 partes. E hoje nós vamos tentar fazer alguma coisa além de um 8º. E a pergunta que eu deixei foi a seguinte: para poder fazer o papel meio, eu só tenho um jeito de dobrar o papel, assim, para deixar com uma lista só. Para fazer o papel dobrado em 3 partes, também faço isso. Ó, dobro, só tem esse jeito. Em 5 partes também, observe, só tem esse jeito aqui. E em 7 partes, como eu já mostrei para vocês, só tem esse jeito de fazer. Então, a pergunta que eu fiz foi: quando é que eu consigo só fazer desse jeito? E quando é que eu tenho possibilidade de fazer de outro jeito? Por exemplo, um 8º eu poderia dobrar assim também. Dobro em 4 partes, depois divido, e eu tenho uma outra dobra de um 8º. Não só aquela que eu tinha antes, mas tenho essa também. Aqui eu tenho um quarto. Um quarto eu posso dobrar desse jeito e posso dobrar desse. E a pergunta que eu deixei é: quando é que a gente só consegue fazer esse tipo de dobra, né, em coluninhas assim? Tá bom? Aí a pergunta feita, a experiência me mostra que às vezes, e quase sempre, os alunos dizem que quando é ímpar, eu só posso fazer desse jeito. Quer dizer, par eu posso fazer, mas só desse jeito quando é ímpar. Porque o 4, que é par, eu tenho 2 maneiras de fazer. E quando eles falam isso, eu falo: mas o 2, ele virou: não, isso é a partir do 3. E aí então a pergunta nossa agora é o seguinte: e o 9? Como é que a gente faz para dividir um papel em 9 partes? Nós temos 2 maneiras interessantes. A primeira é do dividir em 3, e cada pedacinho desse aqui dividir em 3. Mas como isso aí às vezes fica mais chato, difícil de fazer, eu dividi um papel em 18 partes e vou usar aquela técnica que nós fizemos para dividir em 7 partes, fizemos para dividir em 5. Vou trazer até a 9ª. E aí aqui eu vou marcar cada interseção do lado do papel com essas retas, e eu teria o papel dividido em 9 partes. Eu já fiz isso para mostrar para vocês como fica, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então eu dividi o papel em 9 partes, observe. Marquei cada uma delas, dividi em 9 partes, e aqui eu tenho o papel dividido em 9 partes. Mas tem um outro jeito de fazer, o que derruba a conjectura que o aluno às vezes faz de que tem que ser ímpar. Porque quando eu divido em 9 partes, fazendo desse jeito aqui, como eu sugeri, eu posso fazer aqui, dividir em 3 partes,
Ó, estou dividindo em 3 partes. Dividir. E agora eu posso virar o outro lado, também dividir em 3 partes. Ó, também dividir em 3 partes. Também dividir em 3 partes. O que acontece quando eu faço isso? Eu vou ter um papel dividido em 9 partes. Também dividido em 9 partes, né? Então, olha só. Aí eu vou ter o papel dividido em 9 partes. Eu marquei essas 9 partes e está aqui, ó. Eu marquei essas 9 partes e ficou assim, o papel dividido em 9 partes. Então, cada uma dessa aqui é um nono, e cada uma daquela que eu mostrei ainda há pouco, também é o nono. E, de novo, a gente tem aquela história de brincar com a criança, né? O que é maior, se é isso aqui ou se é isso aqui. Né? Esse pedacinho aqui ou se é esse todo aqui. Mas, na verdade, nós já esperamos que até aí a criança já tenha abstraído, ou o adulto, o jovem, quem quiser, quem quer que seja que esteja estudando. Eu só comecei a estudar com 22 anos, tinha só o primário. Então, esses que não têm oportunidade de estudar mais cedo, pode, a partir daí, já ter abstraído que quando eu tenho um número primo, eu só consigo fazer a divisão desse jeito. Isso acontece com o 2, porque o 2 é primo, acontece com o 5, acontece com o 7, acontece com... Ó, o 7 está aqui, eu também só tenho esse. E quando o número é composto, acontece isso. Eu posso dividir desse jeito e desse. Mas esse aqui é um composto especial, né? Ele é um composto bem especial, porque, na verdade, esse aqui também é um composto, número composto. Esse aqui é 1/16avos, 1/16avos. Mas é composto dele com ele mesmo, né? É um número composto dele com ele mesmo. O que é interessante, porque, na verdade, eles recebem um nome diferente. Nesse caso aqui, como tem 2 lados, eles recebem o nome de quadrado perfeito. São números quadrados perfeitos. Isso aí me leva à seguinte situação. E quais os que não são quadrados perfeitos? Observe, esse aqui também é 4 pedacinhos direitinho, iguaizinhos, todos eles quadrados. O 9, o 4 e o 16. Já o 8 não. O 8, o que acontece com ele? O 8 que aparece aqui são retângulos. Retângulos diferentes daquele retângulo que a gente tinha traçado. Olha aqui, o 4 também aparece desse jeito e aparece em forma de quadrado. Então, aqui, nós esperamos que vocês tenham entendido e possam usar isso, fazendo, ó, o 16. O 16 também é um quadrado perfeito, né? Porque quando eu divido, aparecem figuras quadradinhas aqui. Então, nós podemos, com essa atividade, falar em quadrados perfeitos, falar em números primos, e estamos falando de frações. Olha os quadrados perfeitos que nós vimos aqui, ó. O 4, aí vai dar figurinha quadrada aqui no meio, o 9 e o 16. Então, nós temos essas possibilidades de trabalhar. E daqui para frente, é só começar a trabalhar a abstração do aluno. Olha, para dividir em 16 partes, a gente já forma um leque, né? A gente já forma um leque. Olha o leque aqui, ó. Tá vendo? A gente quer ela dobra em forma de leque. Isso aqui já forma um leque. Agora imagina, se eu quiser continuar dividindo em 19 partes, não basta o 16 aqui. Eu precisaria dividir isso aqui ao meio. E aí, na verdade, o que eu estou fazendo, e agora para quem estuda no ensino superior, eu estou fazendo refinamento. É como se eu estivesse me preparando para trabalhar com aquelas somas de rima, né? Fazendo refinamento. E cada vez fica mais difícil a gente ter precisão. Mas esse é o objetivo do ensino da matemática. Até aqui, eu penso que já dá para passar para o aluno qual é o padrão que acontece. E aí, nesse caso, é só seguir o padrão
e começar a registrar por escrito. Não precisa mais do material, a gente sai para um nível intelectual e então nós estaríamos fazendo boa matemática. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês indiquem para os colegas. Fechamos aqui essa parte, eu volto com alguma novidade. Hoje, não sei, mas provavelmente na quinta-feira, nós devemos ter um origami bem simplesinho, falando de matemática também. E depois a gente volta a gravar, vamos gravar com Tangram, dar algumas sugestões boas de como trabalhar frações, porque nós acreditamos que você precisa trabalhar em várias situações diferentes, com vários materiais, para a criança ir se acostumando com essa ideia de fração. Porque é um conceito que a gente precisa muito na vida. Afinal de contas, a gente precisa dividir as coisas, dividir o pão de cada dia, dividir a nossa economia, a gente precisa economizar, a gente precisa ficar em casa, né? Estamos dividindo a tarefa de nos proteger contra a Covid, porque quando eu uso a máscara, eu protejo você, e quando você usa, você me protege, e a gente se protegendo junto, a gente vai vencer esse vírus. Estamos em casa, no nosso distanciamento social, eu espero que isso seja útil, que esse vídeo ajude os pais, os avós, os professores e os alunos. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.